Eu passei anos dizendo aqui nesse canal que o WordPress é a melhor ferramenta para criar sites e eu continuo achando isso, mas para quem tem blog. Só que nem todo mundo precisa de um blog. E se você não precisa de um blog, não tem por que você ter todo o trabalho de aprender o WordPress. Atualmente, as inteligências artificiais elas já estão tão evoluídas que você consegue basicamente criar um site profissional, bonito e responsivo, sem instalar nada, sem ter que pensar em plugins, sem ter que pensar em tema. Tudo isso demora aí uns 15 minutos, 10 minutos. Então nesse vídeo eu vou te mostrar como é que você faz isso, como é que você cria um site profissional usando a inteligência artificial. E nesse vídeo aqui a gente vai usar o Gemini, que é a inteligência artificial do Google. Eu gosto muito do Gemini em relação ali ao ChatGPT, em relação ao Claude, que diferente dessas plataformas que são realmente focadas em IA, e se você quiser ter acesso aí a mais funcionalidades, você realmente tem que ali pagar só por uma conta para isso. O Gemini, ele é do Google, então muitas pessoas já têm uma conta paga do Google para ter mais storage, para ter acesso a outras ferramentas, Google Workspace, e aí, além de tudo, você tem acesso a versões melhores do Gemini. Então, acredito que tem grande chance aí de você estar usando uma versão ainda melhor do Gemini, o que vai resultar em sites ainda mais bonitos. Se você está usando a versão gratuita do Gemini, não tem nenhum problema, você vai conseguir seguir 100% aqui todo esse tutorial. Talvez só demore mais um pouquinho, o modelo seja um pouquinho mais devagar, mas é só isso, não precisa se preocupar. Antes de eu passar aqui para minha tela, porém, se você gosta desse assunto de marketing digital, criação de sites, usar inteligência artificial, aproveite e se inscreve aqui no canal, que eu tenho certeza que meus vídeos vão te ajudar. E lembrando que eu já tenho vídeo sobre como criar sites com Claude e como criar sites com o ChatGPT também. Então, se você prefere uma dessas plataformas, eu vou deixar o link desses vídeos aqui na descrição. Com isso dito, vamos passar para minha tela. Então, tô aqui na página inicial, no Gemini, ele tá aqui perguntando o que eu quero fazer. Eu queria deixar claro que eu tenho aqui uma conta Plus do Gemini, mas como eu te falei, isso aí não vai fazer grande diferença. No máximo, eu tenho alguns limites maiores, tenho acesso a algum modelo ou outro, mas a gente vai usar até aqui esse modelo 3.6 Flash, que é um modelo muito simples aqui do Google, e você vai ver que ele ainda assim vai criar um resultado muito legal pra gente. Então, o que você tem que fazer aqui? O que você tem que pedir? Literalmente, para ele criar um site. Então, eu tenho um prompt aqui, bem simples, ó. Crie uma landing page profissional, então uma página única mesmo, para uma consultora de imagem. A página tem que ter cabeçalho com nome, menu, seção de apresentação, serviços oferecidos, depoimentos de clientes, formulário de contato e rodapé. Use cores elegantes, tom profissional e feminino, o site tem que ser responsivo. Então esse é literalmente um prompt aqui bem simples que eu criei para pedir para criar um site. Você pode com certeza elaborar e trocar esse prompt da maneira que você quiser. Então em vez de landing page pode ser site de empresa, em vez de landing page pode ser página de vendas, né? Tem várias opções. Em vez de você dizer use cores elegantes, pode ser que você já tenha aí uma paleta de cores. Então você escreve aqui o número, né, de cada uma das cores para ele saber. Se você já tiver um logo, você pode vir aqui fazer upload desse logo, ó, maisinho upload files, e falar aqui para ele, use o logo que está anexado, tá? Então você pode fazer isso tudo. Eu tô aqui te mostrando só um prompt bem simples, porque você vai ver, mesmo que você não usar muitas palavras, ele ainda vai criar um site bem legal. Então, vou escrever isso aqui e vou dar Enter. Você pode ver que aqui ele falou, aqui está a estrutura já, mas demorou nem meio segundo, mas ele ainda não criou. Ó, agora ele criou sim, pronto. Então tá aqui a estrutura como um todo. Uma coisa diferente aqui do Gemini, não sei se foi algo que eles implementaram recentemente, é o fato de que eles não têm um visualizador. Então, quando eles estão criando, por exemplo, sites, o que a gente tem que fazer para conseguir visualizar como ficou? Você tem que clicar aqui nessa opção ó, de fazer download do código. Então, você vai fazer download. Ele fez download ó, de um código .html, que no caso seria uma página web. A gente vai dar duplo clique aqui e ele vai abrir. Então, deixa eu dar um duplo clique aqui, open. Então, pronto, ó, aqui tá a página que o Gemini criou. Temos aqui o nome, né, da pessoa, que eu nem especifiquei qual era o nome mesmo. Um menu de sobre mim, serviços, depoimentos e contato. Descubra a sua melhor versão. Como posso te ajudar? O que dizem as minhas clientes? Então, alguns depoimentos, formulário, entre em contato e pronto. Foi só aqui e pronto o rodapé. Então, foi realmente um site bem simples que ele criou. Se você quiser, você pode vir aqui, né, e pedir para ele, então, queria que tivesse algumas outras seções, queria que tivesse isso e aquilo, quais são os meus serviços, etc. Que é algo que até agora as outras duas plataformas, elas fizeram automaticamente, tanto o Claude quanto o ChatGPT. Se você quiser, você ainda pode pegar esse mesmo prompt aqui, começar uma nova conversa e para ter algo ainda mais elaborado, ainda mais profissional, você pode colar aqui o mesmo prompt e trocar o modelo, em vez de Flash, você pode usar o Pro. Então, vou colocar aqui o Pro.
e vou clicar aqui em enviar para você ver a diferença de cada modelo aqui na questão da criação do site. Como você pode ver, aqui já está tendo um pensamento bem maior, então ele está aqui vendo quais são as necessidades do cliente, refinar a estratégia, etc. Tem uma parte pensando aqui que não teve realmente ali na outra conversa mais simples, né? Então ele está aqui gerando o código, apareceu aqui então o código, novamente vou fazer download e vou abrir ele de novo aqui. Então agora você pode ver que realmente ele já criou algo bem diferente, escolheu inclusive outro nome. Tem aqui, ó, releve sua essência através do estilo, já mudamos as cores. Aqui ele mostrou os serviços já, né, como eu te falei que é bem mais interessante. Alguns depoimentos, o formulário de contato e aqui o rodapé. Ficou um pouquinho melhor, eu diria, porque ele adicionou aqui, né, quais que são os serviços. Mas veja bem, esse aqui é um site que ele criou praticamente sem nenhuma informação. Eu não falei quais eram os serviços, eu não coloquei os depoimentos, eu não falei nada, tá? Então esse aqui é a base. A partir daí, com a base criada, o que você pode fazer? Você até poderia, né, deixar assim, porém você tem que vir aqui falar ainda um pouquinho com o Gemini para mudar pelo menos aqui o rodapé. Você tem que pedir para ele trocar, né, os links, colocar realmente quais são as suas redes sociais. Então você tem que informar para ele quais são as redes. Aqui no formulário, você tem que explicar para ele, eu quero que todas as respostas do formulário sejam enviadas para o e-mail tal. Porque até agora, né, para onde que ele está enviando aqui os resultados do formulário. E se você tiver aqui outros serviços, se você tiver mais depoimentos, se você quiser uma sessão, né, mais sobre você, que se eu não me engano, que nesse caso aqui ele não criou, apesar da gente ter pedido, tudo isso você volta aqui e pede para ele de maneira natural. Então você poderia dizer aqui, gostaria de adicionar também uma sessão para falar mais da pessoa que dá a consultoria de imagem. Quando você faz isso, ele vai raciocinar aqui, né, o que você está falando e ele vai atualizar ali o código. Quando ele atualiza esse código, ele vai te mandar de novo, você precisa fazer download de novo, tá? Ele não é automaticamente atualizado no seu computador. Nesse caso aqui, ele botou só o código pra gente, ó, aqui está o código, você deve colá-lo logo abaixo da seção de apresentação. E eu vou pedir aqui, na verdade, para ele gerar o código completo da página, para a gente não precisar ter todo esse trabalho. E aí pronto, feito, ele gerou aqui o código, vou baixar novamente. E aí sim, vou abrir então esse próximo código aqui. Então, a gente já consegue ver que ele adicionou aqui outra seção, falou um pouquinho sobre a pessoa. No caso, eu não especifiquei nada, né? Você que vai querer que ele fale sobre você ou sobre a sua empresa, vai especificar um pouquinho mais, né? Sobre qual é a empresa, o que faz, etc, etc. E com isso, então, estaria aqui completo o site, tá? Como eu te falei, você tem que pedir aqui ainda para terminar o rodapé e colocar os links corretos. Você pede ali para enviar o formulário para o e-mail tal, o e-mail que você quiser. Mas isso são só alguns detalhes extras aqui para você pedir. Não vou ficar mostrando todos eles. Como eu te mostrei, é só você vir aqui e falar normalmente com o Gemini e ele vai entender o que você gostaria. Agora, com o site pronto, tá? Vamos dizer que esse site aqui é o site pronto, você quer que fique assim, maravilhoso, uhul. Como que você coloca ele no ar? Porque até agora você pode ver que a gente está abrindo um arquivo do nosso computador. E a gente até conseguiria aí configurar de uma forma um pouco mais avançada e difícil para o nosso computador realmente abrir o site, né, para qualquer pessoa que existir na internet. As pessoas poderiam ver o nosso site a partir do nosso computador. Mas isso não é o ideal, simplesmente porque para isso seu computador vai estar sempre ligado, tem a questão de segurança, etc. Então não é algo muito viável, eu diria assim, não é prático. Então, como que você coloca o seu site no ar? Você vai precisar de uma hospedagem de site. O que é uma hospedagem de site? É basicamente um computador onde vai ter o arquivo lá do seu site, ele vai ficar ligado 24 horas por dia, tem toda a parte de segurança e quando alguém quiser acessar o seu site, é esse computador que vai mandar aí para a tela da pessoa, é esse site aqui, ó, aqui está o site. É basicamente para isso que serve uma hospedagem, tá? De maneira simplificada aqui. Então, para colocar o seu site no ar, você vai precisar de uma hospedagem. Qual que é a hospedagem que eu recomendo? Tá? Existem várias hospedagens no mercado hoje em dia, mas a hospedagem que eu recomendo é essa hospedagem aqui que eu uso para todos os meus sites, que é a hospedagem da Hostgator. Para acessar o site da Hostgator, tá? Você vai entrar aqui em hostgator.com.br. Eu sugiro que você use o link que vai aparecer aqui na tela. Também tem o link na descrição aqui desse vídeo, porque usando esse link, ao invés de digitar aqui como eu digitei, se você usar esse link, você vai conseguir usar o meu cupom de desconto, que é Blogueiro Inteligente, e você vai ter ainda 10% de desconto no seu plano. Então não esquece de usar esse link aqui que está disponível para você. Clicando no link, vai abrir aqui a página inicial da Hostgator e você vai contratar então uma hospedagem de site. Como que faz isso? Produtos, hospedagem de sites, né? Muito simples aqui, é literalmente a primeira opção.
Se você entrar nessa página aqui, se você vai descer um pouquinho, e aqui tem várias opções de planos de hospedagem de site. Então você pode escolher qualquer um deles. O plano que eu sugiro você escolher realmente é esse plano aqui que está destacado, que é o plano ilimitado. E faz muito sentido contratar esse plano aqui. Eu não sei se esse é um plano que é para ficar, é um plano novidade aqui na Hostgator, mas olha só a diferença desse plano aqui para o plano Premium. No plano Premium você consegue hospedar até 3 sites. Isso quer dizer que se você tiver outras ideias, você consegue colocar 3 sites aqui gratuitamente, sem precisar contratar a hospedagem de novo. No plano ilimitado, você pode colocar quantos sites você quiser. E eu sei que no começo a gente pensa, nunca vou ter mais de um site, etc. Mas nunca é assim que funciona, tá? Sempre acontece que você vai criando mais sites. Você vai ver aqui nesse tutorial, quando eu abrir uma painel, que eu tenho vários sites, porque a gente vai tendo novas ideias. Então isso faz muita diferença. Você também tem mais armazenamento, você tem backups diários e uma coisa que você realmente não tem no Premium, mas que você tem muito aqui nesse plano do Unlimited, é a parte da inteligência artificial. Então você consegue usar aqui várias ferramentas que eles têm específicas de inteligência artificial no criador de sites, para o WordPress, para várias outras opções que os outros planos não têm. Então eu sugiro você contratar aqui o plano ilimitado. Para você contratar esse plano, você vai clicar aqui em escolher plano. E aí, então, você vai entrar no seu carrinho. E aqui você tem que ainda tomar uma decisão sobre o seu plano. Quando você está contratando aqui um plano de hospedagem, você tem que escolher por quanto tempo você vai contratar esse serviço. E como que funciona aqui, tá? Quando você está fazendo a sua primeira contratação, você nunca veio aqui na Hostgator, nunca teve um serviço, sua primeira contratação de hospedagem de sites, você ganha um super desconto. Então, tá vendo? Em vez de pagar R$ 72,99 por mês, você vai pagar só R$ 13,99 por mês. Só que esse desconto, ele só existe na primeira vez que você contrata. Então, o que você quer fazer aqui para economizar o máximo é você escolher o máximo de tempo possível aqui que couber no seu orçamento. Se for 48 meses, é a maior economia que você vai ter. Se for 24, tudo bem também. Se for 12 meses, também não tem problema. Eu só não sugiro você escolher um mês. Por quê? Porque um mês, não só ele sai bem mais caro, não tem nenhum desconto, mas você não ganha o domínio grátis. O que é um domínio? Tá? Domínio é esse endereço aqui, que vai ser o seu site, né? seusite.com.br. É o endereço que as pessoas vão usar para acessar o seu site. Normalmente, para você comprar um domínio, ficaria entre 40 a 60 reais no ano. Mas se você contratar qualquer um dos planos aqui que não seja o de um mês, a Hostgator ainda te oferece o primeiro ano de domínio gratuito. Então, você está economizando ainda mais. Então, o que você quer fazer aqui é escolher o maior tempo possível, tá? Então, eu vou deixar aqui 48 meses. Lembrando que, se você usou o link, né, que está aqui na descrição, que estava aparecendo aqui na tela, você pode clicar aqui em tem um cupom de desconto e aí você vai colocar, então, blogueira inteligente para você ter mais 10% de desconto aí no seu plano. Com isso escolhido, a gente tem outras opções aqui, que é a questão do domínio, de agentes de IA, de e-mail marketing, mas a gente não vai olhar isso aqui agora. O que você quer fazer é realmente continuar e passar para o seu pagamento, que pode ser no Pix, também pode ser parcelado no cartão de crédito, se você quiser. Lembrando que aqui na Hostgator tem 30 dias para pedir reembolso. Então, se você seguiu esse tutorial, colocou seu site no ar, mas viu que realmente você não vai usar, não era o que você queria, não gostou, é só você abrir o chat e pedir o seu reembolso dentro desses 30 dias, zero problemas. Depois que seu pagamento ser processado, você vai ser redirecionado aqui para essa página para você começar a configurar aí o seu primeiro site. Muitas vezes, essa página aqui primeiro pergunta se você quer criar um site ou migrar um site. O que você quer fazer é criar um site, tá? Nesse caso, para mim não tá aparecendo, eu imagino que seja porque eu já tenho vários sites, então para mim ele já pergunta o que eu quero criar, mas se para você aparecer criar ou migrar, você quer criar. Depois disso, ele vai te perguntar que tipo de site você vai criar, e a gente tem várias opções aqui. Tem o criador de sites da Hostgator, a gente tem o WordPress com IA, porque você contratou o plano com IA, a gente tem o Web App Node, mas o que a gente realmente quer aqui é o mais fácil de todos, que é esse aqui, que é o site PHP HTML. Então você vai escolher essa opção aqui, próximo. Agora, ele vai perguntar aqui qual domínio você gostaria de usar. Domínio, como eu te falei, é o endereço do seu site, seu .com.br. Você vai digitar aqui a ideia que você tiver. Você vai digitar aqui o endereço que você quiser. Então, poderia ser, por exemplo, sites com Gemini, se eu quisesse isso aqui. E se esse domínio estiver disponível, se ninguém estiver utilizando, para você vai aparecer aqui, então, grátis. Para mim, você pode ver que está aparecendo R$1, porque eu já usei, né, o meu domínio grátis dessa minha conta. Mas para você, se o domínio estiver disponível, vai estar aparecendo grátis. Se tiver aparecendo que não está disponível, você precisa pensar em outro nome aqui.
Depois de escolher o domínio, você vai clicar em próximo, vai abrir aí daí uma página para você registrar o domínio, você tem que colocar o seu nome, CPF, CNPJ, endereço, que é algo que a gente tem que fazer para qualquer domínio hoje em dia no Brasil, então é completamente normal. Então você coloca aí os seus dados e depois disso ele vai começar então a criar o site. Essa parte de criação do site, ela é muito rápida porque o nosso site está completamente vazio, então uma, duas frases aqui que eu tô falando já acaba normalmente essa configuração, vamos ver aqui. Então aqui tá o painel do site. Não estranha que aqui pra mim tá aparecendo um endereço de site super diferente. Esse endereço é só porque eu tô usando um endereço temporário para gravar esse tutorial. Para você vai estar aparecendo aqui certinho o endereço do seu site. Se tiver aparecendo seu site ainda não aponta aqui para Hostgator, seu domínio não aponta para Hostgator, não tem nenhum problema, você não fez nada de errado. Isso só demora um tempinho até a internet perceber que agora alguém comprou esse domínio e ele está funcionando. Tá? Assim que a internet perceber, daqui a pouquinho, alguns minutos, no máximo algumas horas, vai sumir esse aviso. Se ele estiver aqui, você já sabe que não tem problema. Como que a gente coloca então aquele site que a gente criou no ar? Você vai vir aqui em Arquivos, Gerenciador de arquivos e aí acessar arquivos aqui do seu site. Ele vai abrir aqui então o gerenciador de arquivos. Não é para fazer upload aqui, ó, então não é isso que a gente vai fazer. Você vai clicar em Public HTML nessa pasta aqui e aqui tem esse único arquivo. O que você quer fazer é fazer upload daquele arquivo que o Gemini te deu aqui dentro dessa pasta Public HTML. Como que faz isso? Você vai clicar aqui, ó, Upload, nesse símbolo aqui de setinha, Arquivo, e você vai escolher lá o arquivo que o Gemini te deu. Depois disso, vai aparecer então o arquivo que você fez upload e a gente tem que fazer o que ainda? A gente tem que deletar esse aqui, que estava aqui, né? A gente não vai estar mais usando, então deletar. E você precisa também renomear esse arquivo aqui. Então, botão direito, renomear. E o nome dele tem que ser index.html para que os navegadores saibam que essa é a página inicial do site. É ela que tem que aparecer quando a pessoa entrar no site, né? Na primeira vez, a primeira página. Com isso feito, tá pronto. Se você voltar aqui no seu painel, ó, você vier aqui em painel de controle, tem aqui o endereço do seu site. Se você abrir o seu site, já tá no ar, já tá funcionando e qualquer pessoa pode acessar. Nossa, mas fiz isso tudo e o site deu página não encontrada. Isso só acontece porque, como eu te falei, quando você compra um domínio, demora um tempinho para a internet, né, inteira perceber que, nossa, agora alguém comprou, alguém tá usando, tem alguma coisa lá. Então, se para você apareceu aqui na página não encontrada, não se preocupa, espera uns minutinhos, vai comer alguma coisa, vai fazer alguma outra coisa por aí. Daqui a alguns minutos, algumas horas, você atualiza aqui e já deve estar no ar. Se você não tiver certeza, não, acho que talvez eu tenha errado em algum lugar, não tem nenhum problema. Aqui na Hostgator a gente tem um chat, aqui, cadê? É só clicar aqui em Agente, ele vai abrir aqui o chat para você e é só você perguntar se você fez alguma coisa errada, se é só esperar o domínio funcionar e a inteligência artificial da Hostgator vai te ajudar aqui. Essa inteligência é muito boa. Se você ainda tiver na dúvida, achar que a IA não está te ajudando, é só pedir para falar com um atendente real, que eles ainda têm essa opção. Mas você viu como foi fácil colocar aqui o site no ar? Foi literalmente criar ele no Gemini, baixar o arquivo, contratar aqui a hospedagem e fazer upload desse arquivo do Gemini ali dentro da hospedagem. Então, realmente, muito fácil. Como você viu, realmente é muito fácil criar aí um site com o Gemini, mas você pode estar se perguntando, legal, realmente foi muito fácil, mas será que essa é a melhor opção para mim? Então, eu penso assim, tá? Eu penso o seguinte, se você vai ter um site que vai ser atualizado toda semana, você vai ter um blog, né, um portal, um site de notícias, qualquer coisa que tenha conteúdo, tá? Constante, você tem que publicar conteúdo constantemente, aí realmente você vai querer tirar um tempinho para aprender o WordPress. Não é algo difícil e é uma plataforma que foi feita justamente para gerenciar conteúdo. Então ela funciona muito melhor para quem vai ter um site aí com milhares de páginas e muita informação. Se você quer criar um e-commerce, uma loja virtual, que alguns comentários aqui no canal já perguntaram se nesses casos é uma boa ideia, eu não recomendo também você usar esse método aqui que eu te ensinei no vídeo. E por que eu não recomendo? A inteligência artificial que a gente está usando aqui, ela não está pensando na questão de segurança, na questão de pagamentos, etc, etc. Então, você criar isso tudo do zero, sem ter todo esse conhecimento para saber se realmente está seguro, etc, eu não acho uma boa ideia. Além disso, se você tiver uma loja virtual, você vai ter que atualizar com frequência a quantidade de produtos que tem disponível, produtos novos, etc. E não é a coisa mais fácil, né? Como você vai ter que ficar fazendo upload do site de novo, quando você for atualizar. Se o seu objetivo é criar uma loja virtual, aqui no canal tem um vídeo que te mostra passo a passo para criar uma loja virtual, usando também aí a sua hospedagem da Hostgator. Eles têm também uma plataforma para isso, muito fácil de utilizar. Então, se esse for o seu interesse, eu vou deixar o link para esse vídeo também de loja virtual aqui na descrição. Agora, se o site que você está criando é um site que você realmente vai criar uma vez e você talvez mexa ali a cada 6 meses, é uma landing page, é um portfólio, um site de empresa, uma página de vendas, enfim.
realmente aí o Gemini com a HostGator é a solução ideal, é muito rápido, é leve, não precisa de manutenção e é muito fácil de criar e colocar no ar. Eu já vi muita gente criando landing page no WordPress, instalando 15 plugins ali só para criar uma única página. Confesso que eu também já fiz muito isso antigamente, mas agora não tem mais necessidade, tá? Existem alternativas muito melhores, mais fáceis, e essa aí de criar um site, criar uma página com o Gemini e a HostGator realmente é o mais fácil. E o melhor é que se depois você mudar de ideia, você quiser criar um site com WordPress, ou você quiser criar ali uma loja virtual com esse criador da HostGator, não tem nenhum problema, porque a hospedagem que você contratou seguindo aqui esse tutorial, ela também te permite hospedar sites WordPress. Também te permite aí criar loja virtual. E se você escolheu aí o plano que permite hospedar vários sites de uma vez, que foi justamente o que eu recomendei, você não vai ter que pagar nada mais por isso, tá? Você pode usar a mesma hospedagem para fazer isso tudo. Então, muito prático. Lembrando, porém, que criar o site é apenas o primeiro passo, tá? Se você está vendendo aí algum produto digital ou algum serviço nesse site, agora então é hora de divulgar. E se você não sabe como fazer isso, eu sugiro que você assista esse vídeo que está aparecendo aqui na tela, onde eu te ensino estratégias simples para vender qualquer tipo de produto digital.